Unidades sempre surgindo. Para quê? Para crescimento. Então a gente vai trabalhar hoje as leis morais dentro daquele processo da lei do progresso. E quando nós estamos aqui, sendo convidados pelo irmão amigo, para estar com vocês, como eu disse assim sempre, é um prazer retornar a esta casa, porque foi uma das casas que eu aprendi e estou aprendendo sempre, porque o aprendizado é constante. Então, quando nós estamos reunidos em pessoas, amigas, irmãs, com um objetivo, nós estamos aqui aprendendo. E o mensageiro, ele é apenas um ponto de vista essa doutrina ampla, que ainda não sabemos nada, como espírito, como pessoa, personalidade, as nossas experiências, a gente vai adquirindo gradativamente dentro desse processo. A doutrina espírita esclarece-nos que nós somos pessoas, como desde o princípio da nossa criação, de simplicidade. E se a gente procurar saber que vai trabalhar as leis morais, as leis de Deus, a gente tem que tentar entender, principalmente dentro da nossa cultura ocidental, né? Principalmente Brasil, a gente não compreende e não respeita leis. Porque o nosso processo todo da inflação não é a lei, vamos supor, a lei de trânsito. A lei de trânsito, o problema do trânsito é não respeitar a lei. E aí nós somos punidos por não respeitar, infringir a lei. Então imaginemos que todas as outras leis reformadas dentro do humano, para que a gente possa adquirir esse conhecimento, a gente precisa entender. E as leis do homem, dentro de uma postura, dentro de uma mecânica, ele muda. Dentro das suas conveniências, dentro das suas necessidades. O que foi ontem, há 100 anos atrás, não é mais. Eu estou dizendo 100 anos atrás, estou muito longe. Mas hoje, com um avanço tecnológico, nós estamos vivenciando, dentro do processo de o que foi ontem, já evaporou. Porque está de uma maneira tão galopante as informações, mas faltando contato com essas informações, para que a gente possa trazê-la ao nosso dia a dia, a forma. E quando a gente fala de leis morais, subentende que Deus, coloca para nós uma proposta evolutiva. Imutável essas leis. Dentro de uma sociedade que nós vivenciamos, é necessário freios. Para uns, como diz que a justiça é cega. Para outros, mas dentro desta lei, nós temos a oportunidade de reconhecer aonde estamos errando para corrigir. Será que Deus passa a mão na cabeça dos nossos erros? Não. Como diz Leon Denis, dentro de um ensaio que ele fez falar sobre progresso, ele diz mais ou menos isso, que a época que nós precisamos de reajuste. Aí a gente vai também entender Paulo, quando Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, isso também está dentro de uma lei divina que chama-se lei de causas e efeitos. E quando a gente está dentro dessa lei divina, ou essa lei natural, no passar da nossa história existencial, como espírito, como nosso irmão fala muito bem, e que a gente faz um trocadilho entre espírito e físico. Lógico, tem importância, como a gente vem conversando no carro, tem importância nós estarmos no físico. Porque se não tivesse importância, nós estaríamos no mundo espiritual, na matéria etérea quintessenciada. Se somos de lá, viemos para cá com objetivo. Porque dentro do cosmos, e o cosmos é a harmonia, Deus não faz nada
que não seja inteligente, não faz nada que não seja interessante, não faz nada que não seja de proveito para nós. Não é verdade? A gente às vezes pode até causar um embaraço, e a gente causa o embaraço das leis morais. Esse embaraço é resultante das nossas intenções. Esse embaraço é resultante dos nossos desejos, insatisfeitos por não termos o que gostaríamos de ter ou de ser. Mas Deus não dá nem para ir. Porque isso é uma proposta de escolha, como nosso irmão acabou de dizer. Você escolhe o que você quer ser, mas não definitivamente será aquilo que você pensa que é e ou vai ser o tempo todo. Aí a gente diz, não adianta. Mas eu não sabia. Né? Como? Vocês não sabem? Sabemos sim. Sabemos porque essas leis estão inseridas em nossas consciências. É por isso que sabemos. Sabemos que essas leis geram consequências. Então, se ela gera consequência, a gente precisa saber o porquê e para que nós estamos usando. Então a gente não vai falar de lei dentro de um conceito da área jurídica, que eu não tenho conhecimento para tal. Mas nós vamos falar de lei, que todas as leis, ela rege um conjunto de normas. É um conjunto de condutas. É um conjunto de observações que a gente precisa ter no nosso dia a dia, no processo de crescimento. E quando a gente fala em progresso, a gente lembra da doutrina espírita que ela diz assim, nós estamos num processo de evolução. E se a gente saiu do simples, daquele processo simples que a gente vivenciava, e hoje estamos onde estamos, vamos refletir. Evoluímos ou não? Crescemos ou não? E o progresso, o que seria isso? Qual a sua definição que nós daríamos para o progresso? Vamos me ajudar? O que vocês diriam? O que vocês acham que seja progresso? Leon Denis tem a seu conceito. Emmanuel deve ter. Kardec, idem. E vamos deixá-los à parte e vamos tentar entender aqui agora como é que nós compreendemos progresso. Sem definições, sem citações. O que a gente entende como progresso? Não fique à vontade. É para isso que estamos aqui. É para isso que nós fomos convocados. Não foi a Jesus que foi convocado para ser o mensageiro da manhã, não. Fomos nós que fomos convocados para estarmos aqui nessa sala de estudo para aprendermos. Porque nada sabemos. Meia dúzia de palavras que a gente... Palavras, como diz Ruth, ela... que nem um balão. A gente não precisa de palavras. A gente precisa compreender, são as nossas atitudes. É o nosso comportamento perante a lei de Deus. É isso que a gente precisa compreender. A gente, quando precisa compreender que tem o Evangelho, e tem naquele capítulo fabuloso que diz assim, peça e obterás. Né? E como é que a gente pede? O que é que a gente pede? Dentro daquilo das nossas necessidades, óbvio. E se as nossas necessidades não são naquele momento satisfeitas, você tá vendo? Para ele fez, para mim não. Politicamente a gente tem os nossos conceitos
de observar a conduta de nossos irmãos que estão aí fora em relação à nossa, no sentido que o progresso é bem-estar também, faz parte. Então, era possível que a gente, há 100 anos atrás, andávamos de cavalo, de carruagem, de carro. Hoje nós temos máquinas potentes que faz a baliza para a gente. Sentamos aqui, aperta o botãozinho, ele manobra o carro, bota direitinho, ele diz, olha que motorista 10, né? E aí não fez nada. Isso é progresso, gente. Intelecto é progresso. Então essas leis divina e natural é uma lei, como diz de volta aqui, nesse livro aqui, que a gente já deve ter visto, na 143. Eu acredito que vocês já devem ter lido esse livro. Se não leu, precisamos ler. Né? Por que precisamos ler? Porque o espírita que não lê, que são de todos os tempos as leis morais da vida estabelecida pelo Supremo Pai. Todo tempo. Tudo que ocorre é a responsabilidade, a determinação do Pai. Vamos seguir. Vamos tentar ver, que a pergunta minha ficou sem resposta. Eu vejo também. Ótimo. Me ajuda. Lei de progresso não é só a gente estar nos bens materiais, mas é também uma sociedade mais justa, onde as leis procurem atingir todos, né, de uma maneira assim, mais honesta e justa. Uma justiça social, né? É um progresso. Você reparte os bens. E a gente vê Jesus sempre nessa proposta. Que sempre nas divisões dos bens, por mais que você seja um trabalhador mais antigo, mais assíduo na repartição dos bens, é igual para todos. Mas irá demorar mais um pouquinho para que isso ocorra, né? Vai demorar, mas essa é a proposta de Isso Jesus. vai demorar um pouquinho, porque isso há quanto tempo? A gente chegou aqui agora, né? Eu não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas a minha ignorância me permitiu que naquele momento tinha um cidadão que era todo choveu, e falando sobre caridade, sobre dar, sobre aquela coisa toda. E eu, naquela hora, eu fiquei até arrependido, mas fiz um salão em Salvador. Aí quando eu disse, meu irmão, falando de desprendimento, aquela coisa toda, minha cara estava saindo daquele carro seu que está ali fora, eu não tenho nenhum, preciso viajar, eu faço palestra, não tenho. Então você falar, né, é muito objetivo. Mas você fazer, você tirar um anel de ouro como o doutor Bezerra de Menezes tirou e deu para comprar uma receita para um doente, uma necessidade, é muito longe. Então a gente precisa estar fazendo esse processo linear entre falar e fazer. O agir é que é importante. Nós estamos longe desse agir. Nós estamos falando, estamos aprendendo. Porque o mensageiro, eu sempre aprendi assim, o mensageiro que fala, ele é o primeiro a ouvir. Porque quem está próximo dele são os seus dois ouvidos. A responsabilidade do mensageiro é maior do que o que está ouvindo. Porque tudo gera consequências. Então esse progresso é importante. Não só realmente é como Deus é bom. E Ele capacitou cada um de nós aqui com um instrumento valiosíssimo, que chama inteligência. O desenvolver dessa inteligência é que cabe a nós. A gente chega na sala de aula quando uma professora estava estagiando, que menino burro, professor, ele já estava dentro da doutrina espírita, né, aprendendo, como estou ainda aprendendo. Não, ele não é burro, não. Ele é desinteressado. Ninguém é burro. Já passamos dessa fase. Pois nós estamos desinteressados. Além do progresso, nós estacionamos. O que é que você quer, meu filho, fazer? Eu quero nada, quero usar zap. É um direito, é uma escolha. Não é verdade? Eu posso fazer o tempo todo, você não vê mais uma criança com um livro na mão. Culturalmente, nosso país não se faz mais, as livrarias estão fechando. Os livros espíritas estão caríssimos. Como é que a gente pode propagar uma doutrina de luz sem material? E quando a gente tem um progresso, que tem um computador no bolso, a gente é zap, é Facebook. Com todo respeito, estou aqui criticando, não, pelo amor de Deus.
Então, a gente fica tendo dificuldade para que a gente encare. Então, o progresso, meu irmão parece que queria falar alguma coisa. Eu ainda estava preso à pergunta que você fez acerca do progresso, que é o progresso. Então, eu tentei manipular assim mentalmente. Eu acho que o progresso seria oportunidades e situações que a providência divina nos oferece Também. para a nossa evolução material, moral e espiritual. Então, a gente sabe que o progresso, ela está contida nas leis. Pronto. É lei de todos os tempos e todos os lugares. Você acha que a pedra que sempre foi isso? Foi pior que isso, talvez, né? Demais. Então, hoje a gente avalia aqui, olha, não tem um progresso? Demais. Então, isso é progresso. Então, quando a gente olha o progresso, é um movimento de avanço dentro do planeta. Imagine nós. Nós temos que avançar. Mas para avançar, precisamos ter conhecimento daquilo que nós estamos querendo. E qual é a proposta da doutrina espírita para que a gente possa avançar? Isso é um conceito do dicionário Aurélio. Conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, chamado evolução. Desenvolvimento, alteração em sentido favorável. Avanço, melhoria. Nós vamos sair do contexto de bem-estar. Porque Jesus não quis ninguém. Jesus disse assim, venda ao homem rico, né? Venda seu, tudo que é seu e me siga. A gente aqui patina. Meu Deus, tem todo patrimônio. Será que o mestre fez apologia à pobreza? Não. Lógico que não. Ir de pregar e não leve nada no bolso. Hoje eu vim aqui pregar e meu irmão foi me buscar. Porque antigamente era a mesma coisa. Procure ver quem é que vai lhe hospedar. Hoje a gente abre a casa para todo mundo. Não, não é isso que ele quis dizer no contexto atual. Ele sabe que não era isso. Mas era o desapego, que nós ainda temos muito apego às coisas materiais, prazerosas, que ela é gostosa, é. Então a gente se prende a isso. Esquecemos da essência, o espírito, do processo evolutivo, porque é ele que interfere nisso aqui. O espírito é que comanda essa matéria física. Essa matéria física é carne, é músculo, nervo. E quem é a sede? Quem é a inteligência? É o nosso corpo físico? Claro que não. É o nosso espírito. E se o nosso espírito ficar muito preso à matéria, ele perderá um dia. É necessário que perca. Aí por isso que a outra lei de destruição você não vai ter. Porque você não sabe como administrar. Aí vem o processo do evangelho, daquele péssimo administrador que recebe um denário em terra. E tem coragem de trabalhar, de avançar, de evoluir, de crescer. E somos muitos daquele trabalhador. Que a gente acorda 3 horas da manhã, 2 horas, para ficar numa fila para assistir um show qualquer. A gente viu. Não, eu digo a gente, quando eu digo a gente, nós estamos nos referindo à sociedade, somos seres humanos, nós estamos inseridos nessa sociedade. Já fizemos. Porque quando Jesus diz não julgues, é porque você fez aquilo, você não tem capacidade, você não tem moral. O processo é moral. Então, intelectual, meu irmão, a gente tá bom. Um dia que a gente chegar aqui, dormir com a casa aberta, um dia que a gente amar um ao outro, um dia que a gente respeitar um ao outro, que progresso, né? Aí a gente vai dormir de janelas abertas. Minha irmã, eu vou pegar ali na sua cozinha o tempero que me fala, meu querido. E vice-versa. Vai chegar a esse patamar. Mas antes fizeram Sim, assim. mas chegará. Chegará. Então, a gente vê aqui que o progresso, ele abrange 2 frentes. A intelectual. Ela se dá com o avanço da tecnologia, da medicina, arquitetura e engenharia. Tudo que diz respeito ao progresso material não tem ligação com a essência do ser humano, que é o espírito. Não tem nada a ver com o espírito. De certa maneira, ele dá essência, que eu quero dizer, mas o espírito, como ser inteligente, ele é inteligente, ele tem esse avanço da tecnologia, que a gente carrega no bolso um computador de quantos gigabytes dentro daquilo que o nosso bolso comporte, né? Todo mundo poderia ter um carro desse que faça a manobra
ou até dirige, né? Vai depender também das condições financeiras e sociais. Então a injustiça ocorre justamente pelo nosso egoísmo, nossa ganância. É por isso que somos injustos uns com os outros. Por isso é que temos medo de perder as situações que a gente vivencia. Então, você chega aqui, a medicina hoje, há 50 anos atrás, a gente sabia diagnosticar quantas pessoas morreram. A situação de vida do planeta era baixa. 40, 50, quantos expoentes de inteligência morreram sem? Quantos cérebros pensantes que ajudou, que promoveu esse progresso? Morreram sem. Hoje a gente tem uma perspectiva de vida maior, mas em compensação, negligência. Sem ser um expoente, sem acrescentar nada. Natural. Natural por quê? Porque nós estamos no nível de evolução. Dentro da doutrina espírita, não pensamos iguais. Não poderíamos. Mesmo que nós temos um princípio, nós temos um corpo de doutrina, mas cada qual interpreta. Hermínio de Miranda tem esse livro fabuloso, que ele diz o seguinte, estou lendo esse livro agora, Cristianismo, a mensagem esquecida. Como interpretaríamos a mensagem cristã dentro dos nossos interesses? Eu sou poderoso, sou monarca, eu vou me sujeitar a estar lado a lado com o meu serviçal? Lógico que não. Então essa mensagem foi deturpada. Ainda assim, progresso. Temos carros confortáveis, supersônicos, já fomos à lua, temos um bocado de coisa. Mas em compensação, esse progresso ainda está a caminho. Progresso moral. É esse que atrapalha, que, como diz no livro dos Espíritos, nós botamos uma pedrinha debaixo de uma... Como se a gente tivesse... Aí, não, vou parar, bota uma pedrinha debaixo do carro ali, ele não anda, anda assim. Anda porque Deus fez, foi bem feito. Deus não fez nada que nós humanos fosse atrapalhar a sua estrutura, o seu organograma de leis morais. Então esse progresso moral lida com as questões do amor ao próximo, da caridade, do respeito. Qualidades que possibilitam os seres humanos a viver como irmãos. Está ligado à essência do ser humano, à evolução do espírito. Esse progresso intelectual e moral é cumulativo. Cumulativo como a Genoa. Mas eu vou entender isso. Se estivéssemos em outro local, como a gente veio conversando, esse cara é maluco. Reencarnação é coisa de demônio. Né? Mas na doutrina espírita é cumulativo, porque o que você aprendeu hoje, ou o que deixou de aprender hoje, você terá a oportunidade de retornar fisicamente, começar tudo de novo físico. Mas inteligência, o arcabouço de conhecimento, o arcabouço de erros e acertos, está tudo numa caixinha. O avião não tem aquela caixa preta, nós temos o corpo espiritual, que grava tudo. E que quando a gente desencarna, está num plano espiritual, a gente fica de frente com quem? Olhamos para quem? O vizinho do lado está sofrendo, porque cada um está sofrendo as consequências dos seus atos. Nós estamos olhando para quem? A nós mesmos. O mundo espiritual é isso, nós olhamos para nós. Você viu a agenda que você fez? Que não fez, deixou de fazer. Quando a gente orar um para o outro, no processo de amor e de caridade, eu sempre digo, não você orar para mim, que vai passando por um processo de vicissitudes, né? Olhe para mim, para Genoa, assim, diz assim, gosta de mim, diz assim, dê força, Senhor, coragem a ele. Eu quero isso. Eu aprendi com isso a partir do momento que eu sofri uma série de problemas, e que oração, e depois você conectar com o Pai, vem a solução, gente. Haja merecimento. Se merecemos, gente. Então, o que a gente precisa nesse processo cumulativo da evolução do espírito é entender que Deus é misericórdia e amor. Ele diz, recapitulará a lição.
Não vai ficar na mesma sala. Isso aconteceu com nossos irmãos capelinos, né? Eles já retornaram para sua morada de origem, porque nos auxiliaram a nós estarmos aqui como selvagem, antropófago. Fique à vontade, e não só nós não. Os espíritos disseram a Kardec também, ele foi. Selvagem, antropófago. Nós já comíamos a nossa, uns aos outros. Hoje não precisa mais disso. Parece. Ou não? É verdade? Então quando a gente chega aqui, nós já evoluímos. O espírito, nós espíritos, não podemos esquecer que somos espíritos. Podemos ter tudo. Podemos ter casa boa, podemos ter carro bom. Mas precisamos pensar no outro. E pensar no outro é respeitar o outro, amar o outro é respeitar ele como ele é. Se essa sala já não comporta mais para nós que vai nos evoluir, vamos crescer pessoas, vão passar por uma maior e essa daqui vai surgir para alguém que vai ocupar como a gente não tinha nenhuma. Isso é o processo evolutivo. Hoje nós temos 20, 30 pessoas, amanhã poderíamos ter 2.000 pessoas no salão. O processo evolutivo é isso. Não comporta mais nós aqui. Nós vamos ter que fazer outro local. O estado natural é um estado primitivo, é a infância da humanidade. Se a gente disser que a gente veio do macaco, a gente se ofende, né? Darwin, a espécie, né? Se a gente falar isso, tem sentido. Quem quer saber que veio de macaco, que veio não sei o quê, que veio não sei o quê, mas é a infância da humanidade. É o ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral. Aí, essa é o estado em que nós começamos. Eu assisti ontem um filme, 10.000 antes de Cristo. Era isso. Quando nós estávamos nessa fase, o que é que nós queríamos nessa fase, no processo evolutivo, era o quê? Olha aí, Pedro, não quero nessa fase. Alimentar-se e reproduzir. Fazia parte já da lei de reprodução. Conservação e reprodução. Está aqui dentro dessas duas leis. As 10 que a gente viu ali no início. Essa daqui, primitiva, a gente já usava 2. E usava 3, o progresso também estava inserido. Porque nós não ficamos o tempo todo nessa fase de um homem que ia caça, ia guerrear, ia brigar por seu espaço. Só esse interesse que nós tínhamos. Comer, que era essencial. E justamente nesse filme, há 10.000 anos antes de Cristo, o homem sai, porque a caça eram os mamutes que eles tinham que caçar, e depois evoluíram no processo da agricultura. Era só carne, carnívoro. Matar o seu outro irmão para a sobrevivência. No final do filme ele vai evoluir, sair dessa fase, vai ter o carnívoro como até hoje. Nós nos alimentamos com ele, porque temos ainda necessidade. No dia que a gente evoluir mais um pouquinho, nós vamos deixar carne, vamos deixar de comer as vísceras dos nossos irmãos inferiores, para que a gente possa ter outra alimentação saudável, compatível com o estado de fisicamente nosso. Não é isso? Mas enquanto isso, o corpo precisa de carne, vamos comer carne. Então, hoje, esse homem daqui, das cavernas, ainda está morando ali. Ou não? Se não, pode discordar de mim com todo o direito que vocês têm. Nós estamos aqui para isso, estudando. Esse homem está morando ali, com essa fisionomia. Nossa. Ou não? Correto? Está lá. Porque as barbáries que a gente está vendo na sociedade dita como civilizada, é nada mais, nada menos que o instinto ainda inserido em cada um de nós. Uma vez você fez uma palestra aí sobre isso, não foi? Que nós era igual a macaco. Tem uns que estavam aí nessa reunião, se saiu.
Porque diz que nunca existe. Como não é? Que o macaco é a gente. Aí foi para a igreja de crente. Ele está até hoje com raiva disso. Também, é. Ele está na igreja de crente. Olha, Não vai dizer o nome. tudo bem. Não, ele está fazendo a comparação da origem. Foi, não, você Eu não estou na afirmando que nós creche, somos lembra? macaco. Né? Ele se ofendeu. É questão de interpretação. Então, Foi. a gente está dizendo que é a nossa origem. É claro. Né? É a ciência que compõe. Então é o seguinte, ele não compreendeu, ele tem que buscar um lugar que ele compreenda, Foi para a igreja de crente. dele. Foi. E seja bem, que seja um homem de bem. É. O importante é que ele seja um homem de bem. Ora, mas o homem de ontem e o atual. Aí você veja interessante. Retrogradar. Todas as vezes que no processo evolutivo nós caminhamos para frente, ou paramos, eu tenho que chegar àquela porta. O objetivo é chegar àquela porta. Eu tenho que me encontrar com aquela senhora ali na porta, para receber algumas informações. Mas não quero. Não tenho esse direito, não? Tenho. A minha escolha que eu fiz, não quero agora, mas eu vou ter que chegar. Por circunstâncias, porque vocês, se estiverem aqui progredindo mais do que eu, me levarão de rodão, seria arrastado. Essa é a finalidade da doutrina espírita, que a gente vai voltar para trás, não vou ser mais esse homem, jamais seremos esse. Já chegamos ao patamar daquele, não vamos ser aquele, retornar para trás. Então o homem progride, é o que Deus quer, está lá no livro dos Espíritos, na questão 778. Não é fácil não. Marcha do progresso. Nós temos na nossa bandeira essa ordem. Ordem e progresso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem um esquema. Aí você vê o que é, você vê o que é livre-arbítrio, né? Se a gente seguisse o contexto daquele livro, o Brasil seria potente. Nosso planeta, nosso país é potente. Aí, como diz os experientes expositores, a gente tem a síndrome do cachorro danado, né? Nunca quer ser, evoluir, quer ser sempre o coitado. Mas a gente tem possibilidade, potencialidade. Está tudo aqui. O que é que a gente quer fazer, reunindo aqui essas pessoas aqui, e ver o que é que nós estamos querendo fazer de progresso, de objetividade, de crescimento evolutivo. Está tudo aqui, ó. Nesse contexto aqui, tem coisa interessante. Ah, eu fico com vergonha de falar no outro. Não, fico com vergonha não, fale. Pergunte. Ah, mas coisa besta, idiota, ninguém vai rir de você, não, porque nós também somos ainda idiota em relação à doutrina espírita, em relação às leis divinas. Falando, mas não estou dizendo a vocês que eu sei mais do que vocês. Não. É atrevimento que a doutrina espírita diz assim, seja ousado, atrevido, em bom sentido. E o que nós estávamos conversando sobre, eu disse assim, aí, o que falta de nós espíritos é ousadia. Em vez de estarmos falando aqui, marcar uma reunião numa... Ah, aí Alberto disse, mas não estamos aqui para fazer proselitismo também, não, concordo. Concordo que não é para fazer proselitismo na rua, mas é para a ousadia mostrar o conteúdo que nós temos. Um homem como Allan Kardec, que fez um trabalho de 15 anos, um edifício, uma estrutura que nós temos. Eu tenho certeza que não lemos ainda os 5 livros dele. Eu tenho certeza que a gente ainda não estudou a revista dele. Nós espírita. Aí o contexto de progresso está muito diferente. Por isso que a gente não leva lá fora, porque a gente não tem conteúdo. Se eu bater na nossa porta, seja de que for, de outra religião, que sou ousado, sou espírita, meu irmão, eu li um livro da educação. Mas em alguns aspectos eu não concordo. Eu tenho meu ponto de vista. Você está na minha casa, porque minha casa é por educação, eu tenho que lhe atender. Mas não vou concordar. Então, nem todos progridem ao mesmo tempo, da mesma maneira. Progresso moral é consequência do progresso intelectual. Mas não segue sempre imediatamente. Você já imaginou? Moral com intelectual.
todo mundo, aí não teria nem sentido, viu, meu irmão? Eu acho que é meu ponto de vista. Se a gente tivesse uma política socialista que equiparasse a todos ter sem trabalho, porque tem que ter diferenciação. Igualitária é no sentido de oportunidade. Eu entendo assim, mas igualitário, você pode ter um carro e ter um carro igual ao seu, você teve porque você conquistou, você trabalhou e eu. O que eu fiz para ter? Então é isso que a gente precisa ver, esse processo de cultura política, socialista, nesse aspecto. Então a doutrina espírita diz que a gente merece dentro do trabalho. E ela propõe que a gente não assista às necessidades e depois às oportunidades. A gente faz o inverso. Nas nossas casas espíritas, em nome de caridade. Que é promover da sustentabilidade. Porque você não sustenta seu filho o tempo todo. A Denal mandou o filho dele, arruma sua mochila aí, tá na hora de ir embora, meu. Cai fora daqui. Um homem de 18, 20, quase ia fazer 20 anos, a Denal que conta. Arruma sua mochila e cai fora, meu pai. Vai para onde? Com todo respeito, nem que seja lá no Castelo Branco, lá no Mato Escura, vai cuidar do seu canto. Aí uma pessoa sempre olhando, mas isso é errado, isso é falta de caridade do seu espírito. Isso é falta de caridade, eu ficar com ele o tempo todo que eu vou desencarnar. Ele não vai progredir, ele não vai evoluir, ele não vai saber nem o que fazer com o que eu deixar para ele. Isso que é falta de caridade, mas isso são parentes, para a gente entender. Então a gente precisa desenvolver o nosso livre-arbítrio, que é poder de escolha, que é poder de responsabilidade. Aí não é punitivo, como o nosso irmão disse, realmente não é. É responsabilidade. O que você está falando, Genô? Quero ser modelo, não, eu não sou. Mas a gente tem que se policiar. Vou contar ligeiramente a vocês uma coisa que me aconteceu. Estava em Ana do Acarajé, comprando Acarajé. Não sei se eu já contei isso aqui a vocês. E isso eu estava na casa de Zé Carlos fazendo uma palestra a respeito de essa falta de respeito. Está na fila, não, Jesus, paga aqui para mim, não paguei que eu estou aqui. Aí a secretária de minha nora foi lá. Aí, mandou que o senhor comprasse um acarajé aqui, você estava na fila. Eu disse, não, eu era o segundo. E a fila estava lá na porta. Não, minha filha, não vou comprar não. Eu vim desde lá do portão, estou sendo o segundo. Eu não vou fazer isso não. Ela se aborreceu e foi embora. A mulher que estava terceira disse assim, ô, seu Agenor, por isso que eu gosto de ouvir sua palestra. O senhor contou esse caso lá em Zé Carlos. E eu estou vendo o senhor fazer isso aqui agora. Se eu faço diferente. Irresponsabilidade. Aí. Besteira, né? Não é besteira? É. A gente pegar aqui uma... Não, pega aqui pra mim, minha irmã, que eu estou aqui, aí ela paga. E ela é jovem? Jovem. Não é questão de ser jovem ou não ser jovem. Mas é a questão da falta de respeito. Ajudar. Não. É a falta de respeito. E isso daí, até os espíritos cobram na reunião mediúnica, você sabe disso? Esses detalhes. Insignificante parece, né? Mas acontece o seguinte, você está me respeitando quantas pessoas que estão ali esperando. Agora acontece o seguinte, vamos imaginar que tem 10 acarajés ali, tem 10 pessoas na fila, ela aí manda eu vir comprar, eu comprei uma, ela aí mandou, que quer as 10. Agora as 10 pessoas que estavam na fila vai esperar ainda fritar 10. Para que eles comam, tá certo isso? Então esse é o aspecto moral que a doutrina espírita está nos ensinando. Porque material, intelectual, nós estamos bem servidos. É por isso que nós pensamos que estamos retroagindo pelo aspecto moral, estou dando para trás, mas não estou dando para trás não. Porque nós mesmos nos destruímos uns aos outros e é um processo que faz parte também da lei natural e a destruição. Nós temos que destruir esses maus hábitos que nós temos. E é através de nós mesmos. Não é Deus não. É nós brigando com o outro, né? Intolerante um com o outro e desrespeitando o outro. Então o progresso é por isso que ele
ele avança, a ciência está bem avançada. Ou não? Mas quantas pessoas, quem lê Robson Pinheiro, vê a trilogia dos livros dele, está vendo como os espíritos envolvem nas camadas sociais altas para fazer miséria com a sociedade que, é como a gente diz, na doutrina espírita não quer um grupo de pessoas que não pensem, porque as religiões outras quer a multidão, porque com a multidão é mais fácil você enrolar do que uma pessoa. Por isso que Jesus foi bem enfático, onde estiver uma, duas ou mais pessoas, em meu nome estarei, porque há raciocínio, há inteligência em atividade, não é boi de preceito, boi de manobra, para lançar a cabeça. Você tem responsabilidade com o seu progresso, e se você tem responsabilidade, você tem que agir, você tem que atuar, você tem que questionar, você tem que concordar e discordar. Então isso faz parte do seu contexto como espírito e como pessoa. E a marcha do progresso, entravamos algumas vezes. Que força nós temos de entravar? Aqui agora a gente pode estar o carro está ali, eu posso chegar ali. Não, ele não vai embora agora, eu vou no carro dele, no carro da pessoa, entravei ali. Ele não sai nesse momento, mas ele vai chamar alguém que conhece a mecânica e bota o carro para funcionar e agendou com o cara de besta. Naquele momento foi até bom ele ter ido. Mas no outro momento, vem uma pessoa mecânica, conserta e ele vai embora. Poxa, eu pensei, mais ou menos dando uma comparação, entravei. Mas não detive a pessoa aqui o tempo todo. Ela foi embora cuidar da vida dele. Verdade? Então é isso aí. A marcha do progresso está no livro dos Espíritos. Serão arrastados pela torrente que pretende deter. A Idade Média. História geral está nos dizendo, né? Esse processo feudalismo, esse comércio. Hoje a gente vivencia essa idade? Não, né? Estamos na idade moderna. Né? Mas ela teve importância na época, não teve? Ela deteu o progresso? Não. Gente, fique à vontade se quiser questionar, ajudar, viu? Nós temos também um obstáculo ao progresso moral. É esse. Por quê? Porque somos ou não somos orgulhosos e egoístas? Eu sou. Eis a questão. Então, se nós somos orgulhosos e somos egoístas, esse obstáculo ao progresso, a gente vai ver, você ainda foi, eu sou, a gente vai ver esse defeito, a gente vai ver esse defeito aonde? No outro. É o outro. Como ele é egoísta, como ele é orgulhoso. Eu quando adentrei a casa espírita, questionava, era muito brigão, viu? O Titão era um terrível, era um terrível, mas me chamavam de obsessor. Eu estava cheio de demônio. Eu não estava com vontade de aprender, né? Aí a gente aí discutia, quando chegava aí, eu não entendia a sua resposta, queria mais clareza, porque eu ignorante, como sou, né? Aí quero mais clareza, um amigo lá me chamava que eu estava obsidiado e ia para desobsessão. E eu nunca terminava dessa desobsessão, pô. Estou cheio de demônio, pelo amor de Deus. Não saía da sala de desobsessão. Aí eu que me aborrecia, e meu ímpeto, tanto que o espírito que teve recentemente fazer um seminário, fez hora de controle, a sua impulsividade. Eu sou muito impulsivo. Espírito, e essa menina que teve que fazer o seminário de paz, ela não sabia nada de Agenor, né? Aí ele disse, controle, você só precisa disso. É muito impossível. E aí depois eu fui para casa refletir, o que você precisa é. Já que eu falo muito, eu preciso ouvir muito. Mais do que falo. Então, se eu precisar ouvir mais do que falo,
eu vou ter um balançozinho, um contrabalanço da situação, né? Porque eu estou precisando mais ouvir para que eu também me veja nesse quadro. Não é só você não, viu, minha querida? Não é só você que tem esse privilégio não. Você teve a coragem de dizer, mas nós todos estamos inseridos ainda. Todas nós somos. Entendeu? Então, quando a gente chega daqui, esse progresso intelectual está avançando, volto a repetir, computador no bolso, carro de última tecnologia, metrô excelente. Né? O que mais? Uma dor de cabeça, quem tem dinheiro, vai o médico faz uma ressonância, já sabe detectar, aí já evita o AVC, né? Para quem não tem, AVCerá. Hoje até uma neurologia, não sei se existe. Então, a gente aqui se fica a ver navio por causa disso aqui, orgulho e egoísmo. Você viu ontem na televisão criança com paralisia, que o Estado não quer dar mais a ela o Planserve, estava no jornal ontem, de meio-dia jornal. E aí a criança, a mãe desesperada, cortou o Planserve, plano de saúde da criança, e a criança precisa de assistência. Que é R$219, parece. O Estado não tem condições de bancar esse dinheiro. Está fazendo um apelo terrível para essa criança. Isso é o quê? Reflexo de orgulho e egoísmo. Aí não tem ninguém vinculado na família que esteja servidor público. Por cada critério bobo, né? Mas vamos deixar isso falar, porque senão a gente está na questão de julgar e não estamos aqui para isso. Mas isso é questão do orgulho e egoísmo. Porque o intelecto aí avança. A gente faz uma cirurgia hoje, como já fiz várias, não perdi a perna por causa desse avanço. Porque se não tivesse esse avanço, hoje eu estava cotó, como se chama, perneta, capenga. Né, meu irmão? Mas não, capenga não, quem está sou eu capenga agora, porque eu uso uma palmilha. Porque se eu tirasse essa palmilha, eu vou... Mas eu uso uma palmilha aqui dentro do sapato. É por isso que eu pareço que ando elegante, mas não é não, eu tenho a compensação. Que nada, são elegante. Eu tenho a compensação, senão... Hein? Então, é justamente por isso, com esse avanço intelectual, eu estou aqui hoje, graças a Deus. Chique e elegante. É? Com uma pancada na craniana, com a cabeça aberta, passando uma lata de sardinha. Saindo daqui, desse lugar, para casa, o acidente foi saindo daqui para minha casa. Trabalhava aqui no Odebrecht. E você vê, né, Gelon, como o nosso progresso moral, ele é interessante, né? Você tem todas as facilidades do mundo tecnológico, mas quando você para e pensa o que essa tecnologia vai fazer com que eu avance moralmente, quais vão ser as implicações para que o meu orgulho, o meu egoísmo, ele seja diminuído. Porque a gente avança na tecnologia, mas o nosso avanço, nosso progresso intelectual muitas vezes não acompanha esse progresso moral, e aí faz com que a gente veja essas distorções na vida. E a resposta está embaixo, parece, que é os vícios, né? É o que intensifica em nós, são os nossos vícios. Então é o seguinte, é a ganância. É uma proposta hoje vamos supor, um médico hoje, ele teve uma proposta, independente dele vai ganhar ou não aquela consulta, mas a proposta dele é atender. Uma vida vale muito mais do que a moeda. Então, intensifica os vícios, a vaidade, preconceito, de casta, de raça. E ele não desenvolve só o que? A ambição. E o amor da riqueza. Todo mundo quer ser milionário, vai para a casa lotérica, isso de certa forma é válido e de certa forma é uma coisa neurótica. É um transtorno. Porque quem veio para ser rico será rico. Aí fica é um transtorno, correndo para filas quilométricas para sermos ricos. Mas que quando a gente vai ter dinheiro e sabe o que vai fazer com o que a gente tem, aí é outra história. Vem nas suas mãos, cai no teu corpo. Então, do próprio mal pode sair o bem, né? Então, por que ter o mal? Diz que o mal é a ausência do bem. Mas quando a gente está fazendo o mal o tempo todo, vou dar um exemplo muito familiar, muito próximo
Meu pai morreu fumante, câncer do pulmão. Aí a gente avisa meu irmão, fuma 3 carteiras de cigarro por dia. Você tem um exemplo do mal. Só largou de fumar agora porque tem um problema de efizema pulmonar. Você não poderia ter deixado. Mas é o processo evolutivo dele, né, meu irmão? De conhecimento, de interpretar as suas necessidades como físico, e depois que a gente deixa o cigarro, que ele já fez o acabamento e a gente já quer viver. Não é incoerência? Não é uma insensatez? Que tipo de espírito nós estamos aqui para quê? Cuidar do corpo e cuidar da mente. Essa é a nossa função. Não é ingerir tóxico desregadamente em nosso corpo. Use, mas não abuse. É isso que é a proposta. Você ainda necessita, é a mesma coisa da carne. Você necessita de carne, por que você é vegetariano se meu organismo precisa de carne? Esse povo degenerado. A gente trabalha com esse povo degenerado, a gente tem exemplo, né? Vou citar não, porque a televisão está cheia, né, meu irmão? Eu mesmo vou citar aqui, eu estou com um advogado aqui, ele me defende. Eu vou citar não, a gente já conhece, né? Esse povo que não é nada corrupto, né? Então é esse povo que a gente viu que aquela indumentária na civilização, né? A de roupa nova. Ah, é roupa nova aqui. Mas o caráter é velho. O caráter faz coisas que a gente não vê. Sorrir. A gente está sorrindo aqui, mandando matar e adiante. É assim. Então, essa barbárie que a gente liga a televisão, que a gente, quem gosta de estar ali em bocão, não sei o que. Uma vizinha que ela gostava tanto de bocão, quando ela viu que o filho dela foi preso, ela deixou de ficar fazendo anotações do filho dos outros. Assistir bocão para ver o filho que está preso. Tem uma amiga espírita que ela fica ligada à televisão 5 horas da manhã para ver quem é que a Polícia Federal estava levando. Isso não comporta mais para a gente não, gente. Nós espíritas não precisamos mais disso não. Porque cada qual está vivenciando o seu processo. Satisfeito que foi preso fulano. Isso não. Mesquinharia. Sinceramente. Isso não comporta mais para a gente não. Aí quando uma casa começa a cair, derrubamos para construir outra, aquilo que eu dei um exemplo antes. Até ser reconstruído e a beirada. Ô meu irmão, me situe aí, viu? Eu sou conversador pra caramba, 10 minutos, vamos acelerar. Né? Espírito encarnado neste povo não sou mais do que constituir seu tempo de esplendor. Olha lá. A gente vê a confusão no Iraque, né? Trazendo para o Iraque aí. E às vezes a pessoa tem até sua proposta, que eu vou matar em nome de Allah, né? Eu vou ter um céu. Lá no céu, 7 virgens, uma mansão, que coisa boa, né? Então, compreensão de cada um. Então, se adiantaram, mudaram para melhores habitação e outros menos avançados tomaram seu lugar. O exemplo que eu dei aqui de capela. Os capelinos nos ajudaram ao nosso progresso. Arrumaram sua casa que já estava arrumada, que era regenerativa. E nós estamos nesse processo de transição. Arrumar a casa. E como é que a gente vai arrumar a casa? Como é que está o nosso pensamento? Como é que está o nosso orgulho? Como é que está no processo, o progresso? Vamos assim, se der tempo desses 10 minutos, vamos passar outra lâmina, vamos conversar assim, como é que está? A gente pergunta a nós, como é que está meu progresso moral? Já fiz algum momento um exercício de escutar o meu sentimento? A gente já fez? Se eu não passar outra lâmina, eu sei que tem mais lâmina, não vai dar tempo. Mas eu acredito que a mensagem que eu vim trazer, não sei se está sendo bem conduzida, se não tiver, acende que a gente aí vem até depois, aprende mais outras coisas. Porque a gente chega aqui e diz assim, o progresso moral
Quem tem que fazer sou eu. E vocês? Que quando a gente faz o nosso progresso moral, a gente vai somar aqui na casa, nessa sala, vai ter, vamos dizer que tenha 10 que não pensam como nós. O que é que nós vamos fazer com ele? Fora da nossa fraternidade? Não. Né? Porque senão os capelinos, que estavam mais avançados tecnologicamente, já foi através dele, nós estamos hoje vivenciando todo esse gozo. Jesus disse que chamemos os doentes. Então você não precisa de médico. Estamos com os doentes. Então, são os doentes que a gente precisa que ele avance, auxiliá-los para que ele avance. E como é que a gente vai dar as costas a ele? Nós temos que estar lado a lado com ele, entendendo o processo de crescimento dele que é lento. Essas conquistas, tudo na base da violência. Vou pulando. Nossa Bíblia já não posso ir mais pulando. Nós conhecemos na história aí essas personagens. Poder. É que negócio de poder, hein? Poder até na mão de um vigia de porteiro de clube. É ele poder, diz, vai entrar com fulano Beltrano. Você vê como o cara fica. O chakra básico dele é efervescente. Que manda é eu aqui, meu irmão. Tivemos um exemplo no tempo de tiro de guerra, que o sargento Barreto disse assim, estava injuriado, aqui não entra ninguém, nem minha mãe. Coitado do sentinela. Lá recebeu ordem, né? Aí veio o tenente Macedo, chovendo, o senhor do carro querendo entrar, o cara barrou. Como é que você vai receber ordem de um sargento? Então quem tem que mandar ele entrar é o sargento, que sou eu, o seu soldado. Entendeu? Então é esse o processo que a gente vê. Violência, mandou a ele, deu a ele poder, exercer, depois pagou caro por ele ter barrado o tenente. Relação entre os povos. Vou passando. Esse é de amor, já outra é conquista, de amor. Olha que 3 espetáculos de pessoas. Amor, fraternidade. É isso que a gente precisa progredir para isso. Ser um fraterno, gente. Os irmãos em espírito, ele precisa ser fraterno. Não precisa falar não, precisa sentir. Você não veio por quê, minha irmã? Não é lhe cobrar não. Vou lá na sua casa lhe visitar. O que é que está acontecendo? Sabe que a gente faz caridade com tanta gente, da cesta básica tanta gente, a gente não é orgulhoso, né? A gente não é orgulhoso, vaidoso. Eu não vou chegar aqui e pedir uma cesta básica, não, né? Mas se você for lá em minha casa viver minha penúria, e dizer, hoje a gente quer lhe ajudar, eu vou aceitar. E a gente ainda quer isso, infelizmente. Mas não vamos receber visita, não recebemos. Nos maiores momentos da vida da gente, a gente não recebe. Então a gente precisa ser fraterno, gente. Então vamos lá, viu? Uma nação, a gente pensa que nós vamos fazer uma nação espírita, a gente vem conversando, não vamos não. Nós vamos fazer uma nação de pessoas de bem. Porque o que está no espiritismo é o evangelho. Todas as religiões, se estudassem a lei moral, o evangelho moral do Cristo, faríamos isso no Congresso, na Câmara de Vereadores. Todo mundo estudasse a moral do Cristo, nós não estaríamos hoje com esse pandemônio, com essa degeneração que a gente está vendo na sociedade no modo geral. Civilização, vou passar. Conhecimento e aprendizado, né? Tem alguma razão para ter aqui? Tem. A gente tem que ter ideia. A gente tem que ter noção. A gente precisa conhecer a verdade para que a gente divulgue a verdade. A gente precisa ter uma notícia, a gente precisa apreciar a nossa doutrina espírita, mas estudando. Então, aprendizado é exercício prático de conhecimento adquirido, experiência. Todo mundo aqui tem experiência, ou não? O que você sabe, eu não sei. E se a gente trocar essa experiência, nós vamos progredir. Né?
Eu não sou um agricultor, mas o agricultor sabe o que eu não sei. Mas se eu pegar num livro e ler a ele sobre agricultura, eu vou explicar a ele, ele não vai entender nada, como ele vai explicar para mim, eu com meus livros de conhecimento não vou entender nada. Vamos ficar no 0 a 0. Então, é isso que a gente precisa aqui. Ó. Agora precisamos nos enganar, porque a gente gosta de nos enganar para ser pseudo-sábio. É isso que a gente se engana. Buscar conhecimento sem ter conhecimento. Né? E a sabedoria faz a gente conseguir diferenciar aprendizagem de conhecimento. Santa Amaro tem expoente, um senhor aqui, que agora não me lembro o nome dele, andava pela rua de Santa Amaro, de um conhecimento que você senta aqui, vamos saber o que ele dizia. O progresso não vai dar tempo, leis de Deus que a gente já viu, que é universal, a influência do Espiritismo no progresso. A influência do Espiritismo no progresso é o mais difícil, do meu ponto de vista, de ignorante. Porque a gente tem uma dificuldade de vencer o materialismo. Desculpismo. Acho que o desculpismo nosso. Precisamos do material, gente, mas não precisamos estar atrelados a ele, apegado, é diferente. Precisamos compreender que nós temos uma vida futura. Nós espíritas precisamos compreender que nós temos uma vida futura. E ele não se tornará uma crença comum porque pertence à natureza. Porque vai ter nova era, nova história da humanidade. Cada coisa tem seu tempo. Milagres, Deus nos semeia a todo instante e os homens não veem. O próprio Cristo não convenceu seu contemporâneo com os prodígios que realizou. Em sua bondade, Deus quer dar o mérito e nos convencemos através da razão. Gente, tem alguns outros lados, mas não é tão interessante. Que às vezes vai trazendo um processo de um paradigma que a gente congela. E o paradigma a gente sabe que é comportamento, que é o modo de vida. A gente tem aprendido daquela forma, né? E daquela forma eu vou usar o tempo todo. Até que me apareça uma novidade. Então, o fenômeno, aí tem a parábola do semeador, tem muitos se empolgam com o fenômeno do espiritismo, outro, a crença legítima resulta do exercício do coração. E o que a gente vai se pegar, tudo isso aí, do Evangelho, é a coisa que é mais difícil. Mudança. Progresso é mudar. É deixar de ser ontem aquele homem velho, como Paulo dizia, para ser um homem novo. Ter outra perspectiva, ter outro objetivo, ter outras ideias, ter outro comportamento. Então, isso é progresso, isso é mudança. É começar a escutar seu sentimento e de dizer assim, será que eu não sou capaz? Olha, você vê aí, processo de armamento, gente. Será que eu não sou capaz de ser um homicida a qualquer tempo? Quem me garante que eu não posso ser homicida? Desde quando eu estiver com 2 coutes aqui na mão. Desde que venha me contrariar. Desde que meu instinto, que ele vai levar mais do que a minha razão. É um perigo. Então, a qualquer momento, nós podemos ser um homicida. Sim. Porque a gente não tiver um comportamento do sentir e agir. A gente pode degenerar. Mas é espírito, O emblema, a flâmula, tremulando espírita. Mas comportamento de espírita não. A gente precisa ter o comportamento do agir e do pensar. Vamos caminhar para isso. Agora não é estar desculpindo que eu sou inferior, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ainda não tive vontade. Ainda não tive vontade de conhecer o Espiritismo. Eu conheci o Espiritismo em 77. Entrei na Casa Espírita em 90. Depois que eu sofri um acidente em 86. Precisava disso? Não. Mas somos nós, seres humanos, que amadurecemos, e a natureza está dizendo isso, que o fruto aqui, meu irmão, vocês que são, e sabem, vai dar o tempo certo, né? O Eclesiástico diz que há tempo para tudo. No momento do tempo, nós estamos com a consciência voltada para a doutrina espírita, renovar a cada um de nós e deixar o outro seguir os seus passos, porque ele é o que tem todo esse direito
e nós temos o dever de respeitar ele como ele é. Então, cada um segundo as suas obras. Muita paz no coração de vocês e obrigado por escutar. Um beijo no coração de vocês todos.